nossa sociedade está novamente numa situação de crise em que é preciso encontrar saídas. Portanto, de alguma maneira, espero que este livro possa, pelo menos, trazer à memória de quem passou por estes tempos, ou dar conhecimento às pessoas que não tiveram a sorte, que é assim que eu defino a situação, de terem passado por este período, algumas ideias da maneira como, dentro da sociedade portuguesa, há forças criativas que permitirão, com certeza, mais uma vez, ultrapassar este momento de crise. Sobretudo, dizendo que há múltiplas abordagens ideológicas, políticas e organizativas que estão aqui representadas. E numa altura em que quem nos meteu nesta crise são aqueles que nos estão a tentar dizer como é que nós devemos sair dela, que é uma situação também um bocado esquizofrénica, que é como os responsáveis pela situação agora querem nos guiar dela para fora. E isto não é um problema deles, isto é um problema nosso. Portanto, a maneira de ultrapassar isto é, de facto, apelar à dinâmica da sociedade e, sobretudo, não aceitar um discurso que está a começar a fazer caminho, que é o discurso de que não há alternativa. Tem que ser assim, porque não há outra maneira. Há sempre alternativas, os povos e as sociedades encontram sempre alternativas e as alturas de crise provocam, muitas vezes, forças criativas que ajudam a resolver estas situações. E era aquilo que eu tinha a dizer. Só a fome é que conduzirá a esse grau, a esse nível, a esse ponto de ruptura. A ruptura epistemológica é relativamente a tudo aquilo que sabemos da política, ou da prática política em Portugal. Talvez fosse preferível não deixar de ser suficiente a deixar de fazer mal. A terra querer o uso da máscara. Mas pode ser preciso fazer outra coisa. O site onde vai continuar o seu trabalho? Lembrável. Eu não me lembro. Eu tenho algumas dúvidas em relação àquilo que me disse. Em primeiro lugar, tenho dúvidas que a classe política que apodreceu nos últimos 35 anos tenha consciência para meter a mão. E, portanto, duvido. Depois, falando de rupturas, eu sou numa zona onde está a crise mais instalada do país. Eu sou de Guimarães. É o centro da crise do Baldoado, com aquela triangulação Barcelos, Famalicão, Santos e Guimarães. O desemprego naquela zona já está nos 2 dígitos e está perto das 2 dezenas. A situação social começa a ser uma situação muito complicada. Houve uma marcha da fome já de Peguidem sobre a cidade de Guimarães, aqui há uns tempos, que reedita as célebres marchas da fome durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei que espécie de ruptura vem aí. Uma coisa tenho a certeza absoluta, é que quanto mais depressa ela for, mais pequena ela será. E que se isto continuar desta maneira, a ruptura é inevitável. Em relação a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Quanto à inevitabilidade da ruptura, não tenho dúvidas. A questão que eu estava a colocar, estou absolutamente de acordo com a sua tese. O problema que eu estava a colocar é o ponto da ruptura. Isto é, nós temos instrumentos, temos capacidades para prever a existência da ruptura. Onde é que isso pode estar? E é isso que eu propunha, se houver alguém interessado, propunha discutir. De facto, repare, aquilo que acabou de nos dizer sobre a questão do Baldoado, que não é de hoje, que já tem muito tempo, que já tem, se calhar, 15 anos, isso é um facto concreto que é literalmente ignorado, e ainda bem que temos connosco, é literalmente ignorado por tudo quanto é órgão de comunicação social, pelo menos tanto quanto eu posso perceber, não para todos. Eu posso lhe contar um episódio que me contaram ontem no café. Uma operária de têxtil, 2 ou 3 dias antes, tinha ido à fábrica para tentar receber o salário de 2 meses que não tinha. E por acaso foi com o namorado. O patrão pegou nela pelos cabelos e ia para fora da porta. O namorado bateu no patrão. E isto é a situação que está criada. É uma situação de falências sistemáticas, não são aquelas que aparecem nos órgãos de comunicação social, porque são pequenas unidades. 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, e que não dá tão pouco para fazer uma manifestação que chama a atenção, mas estão todos os dias a fechar as recepções. E vai atirar aquela, mesmo havendo ali, histórica e sociologicamente, naquela zona, há alguns meios que ainda fazem o amparo, na medida em que a família não está
muito desagregada, em que ainda existe algum pequeno minifúndio e as pessoas têm algum terreno onde continuam a criar umas galinhas e um bocado de vinho e por aí fora, a situação ali é muitíssimo grave. Eu não queria transformar, é evidente que eu tenho ideias sobre a ruptura, mas não queria propriamente transformar isto numa sessão de debate político e a apresentação de um livro tem uma outra dinâmica. Mas posso lhe dizer só a minha posição pessoal e que é assumida politicamente e publicamente. Eu defendo, neste ano de 3 eleições, a abstenção ativa em relação ao processo eleitoral. Não admitindo mais que me digam que as pessoas que se recusam neste momento a participar no processo político tal e qual ele está montado e que se recusam a validar o regime são preguiçosos que querem ir para a praia. É gente que está a dar, na minha perspectiva, um sinal ao regime: tenham cuidado, porque se houver 3 eleições consecutivas em que a maioria da população não participe no sistema eleitoral, eu tenho ideia de que eles passam de representantes a usurpadores. E temos aqui uma volta política importante que a partir de determinada altura teremos de encarar. E parece-me que esta que seria a menor das rupturas. Alertar a sociedade e os responsáveis que eles entraram em desintonia com a sociedade. E que, portanto, a partir desta altura teriam de ter muito cuidado, porque as situações podem, de facto, tomar caminhos que se podem complicar. Posso dizer uma coisa? Penso que há um paralelismo entre a situação que vivemos hoje e, de alguma forma, a situação que se vivia há 35 anos atrás, 35, 34 anos atrás, que é o movimento, e por movimento entenda-se as pessoas comuns, a dinâmica das pessoas comuns. O movimento, quando tem necessidade de resolver as suas necessidades, avança. Independentemente de haver uns maduros que estão em sítios muito resguardados a teorizar sobre as necessidades do movimento. Não é? E, portanto, há essa capacidade que o Alberto referiu como a dinâmica das pessoas comuns. Não é? Essa dinâmica das pessoas comuns. E eu recordo até, ele referiu-se aos 40 grupos maoístas e provavelmente aos 70 e tal grupos trotskistas que havia na altura. É uma coisa curiosa. Houve vários grupos naquele período, já estavam os cidadãos comuns na rua, contrariando os apelos do movimento das Forças Armadas para ficar em casa, e havia grupos maoístas, trotskistas e de outra natureza, que ainda estavam a discutir em cabos e sótãos esconsos se deviam sair da clandestinidade. E, portanto, isto dá-nos uma grande lição, que é a lição de que, de facto, as pessoas comuns, os povos, quando têm necessidade, quando chegam a um ponto de ruptura, quando as suas necessidades exigem soluções extremas, avançam. Isto é independente da discussão que se possa ter sobre isto. Nessa perspectiva, continuo a concordar com o Mao Tse-tung que os povos é que constituem o motor da história. É, de facto, essa dinâmica dos povos. E as pessoas comuns encontram sempre a necessidade, encontram sempre respostas para as suas necessidades. Isto é qualquer coisa de dialético ou transcendente, depende, se as pessoas forem crentes, não é o meu caso, mas há qualquer coisa de especial nesta dinâmica das pessoas comuns. E eu penso que é nos momentos de ruptura, nos momentos de crise, que as soluções são encontradas, não pelos intelectuais, não pelos teóricos da revolução, mas é pela dinâmica natural das pessoas comuns. Você deu o meu nome, Maria Tomás, sou artista plástica e estou gostando de estar aqui e acho que o Nato Checa... Eu sou António Penha e sou jornalista. Eu digo uma coisa... E nas horas vagas, vagamente revolucionário. Eu também em tese é consigo. Agora, há o momento histórico em que vivemos agora. Não podemos extrapolar para o... Eu vivi o 25 de novembro, tinha 23 anos na altura. Eu acho que a história não se repete. Agora... Mas há pontos de confluência. Há pontos de confluência. A ruptura hoje, as população avançar por fome, por necessidade, por desesperação e estar completamente exausto. Por ódio ou tédio até. Não estão. Não só por fome. Não há enquadramento depois desse próprio movimento. Ou seja, eu não sou... Eu é que... Olha, ainda bem, porque todas as soluções encontradas ao longo da história dos movimentos revolucionários que assentavam na teoria do enquadramento deram mal. A Primeira República, por exemplo. Não, eu não estou a falar da Primeira República. República. Mas é depois estamos estou a falar das grandes revoluções do século XX. Passaram uma situação idêntica. Em que depois não havia enquadramento dos movimentos. Mas a ideia de enquadramento é que me provoca tédio. E até alguma caspa.